A resolução de exercícios da nossa página de número 56 traz o módulo 9 de Física 3. A primeira questão que nos é apresentada diz o seguinte: a figura representa a propagação de dois pulsos em cordas idênticas e homogêneas. A extremidade esquerda da corda, na situação 1, está fixa na parede e na situação 2 está livre para deslizar com atrito desprezível ao longo de uma haste. Na situação 1, nós temos uma situação de estrutura fixa na extremidade e na situação 2, uma estrutura livre. O que é que a gente aprendeu com relação a esses pulsos na hora da sua reflexão? Quando você tem dois pulsos como esses que estão apresentados aqui, se a extremidade for fixa, ele vai inverter o seu comportamento. Ou seja, quem vai crista, volta vale. Quem for vale, volta crista. Nas extremidades livres, como é que vai acontecer na hora do pulso refletido? Ele vai manter. Então, qual o raciocínio que você deve utilizar aqui, meu caro amigo? Se eu tenho um pulso refletido na situação 1, onde a extremidade é fixa, o que é crista volta vale. Na situação 2, como eu tenho a extremidade livre aqui da corda, o pulso refletido volta do jeito que ele veio. Chegou crista, retorna crista. Conclusão, vou procurar dentre as alternativas aquela que diga que a situação 1, o pulso refletido é um vale, e a situação 2, o pulso refletido é uma crista. Ao analisarmos as 5 alternativas, nós vamos visualizar que a resposta certa seria a letra B. A questão de número 2 e a questão de número 3, elas abordam o mesmo texto. Diz assim, ó: sabe-se que a velocidade v de propagação de uma onda em uma corda é dada pela relação v igual a raiz quadrada de f sobre u, onde esse f é a tração, pessoal. Às vezes a gente encontra isso aqui também com a letra T. Vamos, o que é o U? Essa letrinha U aqui vai ficar a densidade linear, é a massa da corda dividida pelo seu comprimento. Mas ele vai especificar tudo isso no texto. F é a tensão na corda e U a densidade linear de massa da corda. Uma corda grossa tem uma de suas extremidades unidas à extremidade de uma corda fina. Então você tem uma corda grossa e uma fina conectadas. Olha aqui, ó, como no momento de refração. Ó. A outra extremidade da corda fina está amarrada a uma árvore. Clara segura a extremidade livre da corda, fazendo oscilar a extremidade da corda 4 vezes por segundo. Se ela faz a corda ter essa movimentação 4 vezes por segundo, significa o quê? Rotação por segundo é minha frequência em hertz. A frequência aqui seria 4, ok? Aí ela continua. Na sua brincadeira, ela mantém constante a tensão na corda. Então, o F é constante, não muda a força. Essa força em cabos, cordas ou fios é chamada de tração. Você também pode encontrar no lugar desse F o T. Considere que as duas cordas são muito longas, só que tem uma informação que é muito importante com relação à densidade das cordas. Ó, a densidade linear da corda grossa é 4 vezes maior que a densidade da corda fina. A densidade da corda grossa é igual a 4 vezes a da corda fina, tá? Você pega a corda fina vezes 4. Bem, esse texto serve tanto para a questão de número 2 como para a questão de número 3. Vejamos a questão de número 2. Com base nas informações, determine a razão entre as frequências das ondas nas duas cordas. Se esta grandeza, esta relação, que é a frequência, ela não muda. Qual era a frequência que a gente tinha lá? 4 Hz. Ela fazia 4 oscilações por segundo. Essa frequência vai ser a mesma na corda grossa e a mesma na corda fina. Corda grossa e fina juntas numa estrutura, vamos imaginar essa situação aqui, ó. O movimento, a oscilação, não vai ser uma maior do que a outra, elas vão oscilar de maneiras idênticas. Então, a corda grossa e a corda fina possuem o quê? Frequências iguais. Ora, se as frequências são iguais, se eu pegar F do G dividido, corda grossa, dividido por FF, corda fina, se elas são iguais, quanto é que vai dar esta razão aqui? 1. Então, a letra D na questão de número 2. E na questão de número 3, ele diz assim: ainda em relação ao texto, determine a razão entre os comprimentos das ondas nas duas cordas. Comprimento das ondas nas duas cordas. O que é que a gente tem aqui? A relação matemática que eu tenho é V igual a raiz quadrada de F sobre U. A densidade é massa sobre L. Como é que eu vou fazer aqui? O nosso amiguinho aqui, ele disse que a densidade da corda
mais grossa é 4 vezes maior. Então, o que é que vai acontecer? Na hora que eu for fazer esse cálculo, com a densidade 4 vezes maior, eu vou trabalhar com uma relação matemática propriamente dita e a outra. Eu vou fazer isso aqui dividindo por 4, porque é 4 vezes maior. O que é que eu posso fazer com relação a esta expressão que eu tenho aqui? O F e o U não vão sair, mas o 4 tem raiz quadrada. Como é que ficaria aqui? Como é que eu faria? Eu ficaria com a mesma estrutura, ó, F, U e aqui, 2. Então, qual é a relação que eu vou ter aqui? Aqui, 1 e aqui, 2. Dividido por 2. Vai ficar como? Dividir por 2, a relação é 1 para 2, meio. Eu ia marcar o que aqui na questão de número 3? Eu iria trabalhar com a letra C. Lembre-se que a densidade é 4 vezes maior. A diferença entre elas é 4. Só que na forma da velocidade você tem que fazer a raiz quadrada. A questão de número 4, ele diz assim: dois alto-falantes idênticos, bem pequenos, estão ligados ao mesmo amplificador e emitem ondas sonoras em fase em uma só frequência. Opa! Isso é importante, frequência constante, com a mesma intensidade, como mostrado na figura. Só que um está a 8 metros e outro está a 10, tá vendo? Ó? Igor está posicionado no ponto O, ele está bem aqui, o sujeito está bem aqui assim. Ó. Equidistante dos dois alto-falantes e escuta o som com grande intensidade. Ele começa a andar ao longo da linha paralela aos alto-falantes e percebe que o som vai diminuindo de intensidade. Passa por um mínimo e depois aumenta novamente. Quando o Igor chega ao ponto M, a 1 metro do ponto O, a intensidade do som alcança de novo o valor máximo. Em seguida, Igor mede a distância entre o ponto M e cada um dos alto-falantes e encontra 8 metros e 10 metros, como indicado na figura. Calculando o comprimento de onda do som emitido pelos alto-falantes, infere-se que eles valem quanto? Meus caros amigos, para você encontrar isso aqui, nós temos dois tipos de interferência. Nós temos a interferência construtiva e a interferência destrutiva. As interferências construtivas são aquelas que, quando as ondas passam uma pela outra, as amplitudes aumentam. As destrutivas, aquelas que a gente vai subtrair. Neste caso aqui, como é que a gente faria? Como eu tenho aqui, elas não estão no mesmo sentido, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer a interferência de que maneira? Simplesmente eu vou fazer o módulo, eu vou chamar isso aqui de x, eu vou fazer o módulo de x1 menos x2. Por que módulo? Porque eu vou considerar simplesmente o valor positivo. Minha interferência, quanto é que vai dar esse comprimento? Simplesmente você vai pegar o valor maior, 10, menos o valor menor, 8. Isso aqui vai dar módulo de 2. Então eu vou ter um comprimento de quanto? De 2 metros, e eu ia marcar na questão de número 4 a letra D de dado. A questão número 5 traz um texto muito longo, mas não tem cálculo. Ele quer que você entenda que fenômeno que está acontecendo. Vamos ler. A partir de agora, os passageiros dos aviões comerciais poderão se beneficiar de um sistema anti-ruído antes destinado ao uso exclusivo de submarinos nucleares. Trata-se do capitão, um computador capaz de registrar as frequências sonoras captadas no interior das cabines por microfones, calculá-las e gerar em seguida vibrações idênticas, mas em sentido oposto, que anulam os ruídos incômodos. Como assim, Vanks, no sentido oposto? Estão lembrados daquela historinha das interferências construtivas e destrutivas? Que a gente aprendeu, ó, quando as ondas se encontram, crista-crista, vale-vale, ou cristas e vales? Pois é. Como é que a gente fazia? Para cálculo da amplitude, se elas estivessem na mesma condição, crista mais crista, eu somava. Crista e vale, eu fazia a subtração. Tá? Nesses dois casos aqui, dois exemplos, primeiro eu somo, e aqui eu faço a subtração. Depois que uma crista passasse pela outra, o que ia acontecer? Voltava à sua condição original. Aí ele diz aqui, no interior das cabines por microfones, calculá-las e gerar em seguida vibrações idênticas, mas sentido oposto, que anulam os ruídos incômodos. É como se ele quisesse fazer isso aqui. Ó. Tudo em alguns centésimos de segundo. Isso é o que chamamos de controle ativo de ruído. Explica o engenheiro da MAPRA, uma das indústrias francesas responsáveis pelo projeto. A outra é a Cestan de aviação. Isso aqui é um texto para mostrar quais são as empresas que estão trabalhando e não são relevantes para a nossa resolução. Na prática, antes que o passageiro ouça um barulho de 80 decibéis, por exemplo, o computador já o diminuiu para 60, perfeitamente suportável. As frequências e antifrequências são emitidas pelos alto-falantes utilizados pelos comissários de bordo. Além de super eficiente, o sistema poderá economizar até 100 kg de equipamentos usados no isolamento acústico das naves. Esse texto gigante é para perguntar. O texto é uma aplicação de qual fenômeno? Amigos, que fenômeno é esse que eu mostrei aqui para você?
Qual é o nome do fenômeno que a gente tem aqui? Quando essas ondas passam, essas cristas, esses vales, o nome disso aqui é interferência. Essa, quando passam duas cristas ou duas vales, isso aqui é a interferência, como é o nome dessa? Construtiva. E essa, quando uma elimina a outra, ou seja, a amplitude vai diminuir, não é que elimine, que diminui a amplitude quando uma encontra a outra, é a interferência destrutiva. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Esse equipamento utilizado na nave, ele está tentando fazer o quê? Ele está tentando diminuir a amplitude. Por quê? Porque ele não está querendo que uma onda chegue literalmente a eliminar a frequência uma da outra, a frequência e a antifrequência. Então vai ser um caso de interferência. Então você elimina reflexão, ressonância e difração. A pergunta é, construtiva ou destrutiva? O que é que você quer? Você quer aumentar a amplitude do som dentro da cabine? Não, eu quero diminuir. Então você vai fazer o quê? Interferência destrutiva. Seria a letra E, a nossa resposta da questão número 5.